Bom dia, alunos. Bom dia, alunos. Na aula de hoje, nós vamos fazer o estudo de semelhança de triângulos. Os triângulos e suas aplicações no cotidiano. Você já parou para imaginar como seria a nossa vida sem as formas triangulares? Já se perguntou por que usamos tanto essas formas no nosso dia a dia? O conhecimento de triângulos é fundamental para diversos ramos da ciência. Como você pode notar, é comum encontrar triângulos em vários exemplos práticos do nosso cotidiano. Nós podemos ver triângulos em formas de construção, em artesanato, em objetos e nas artes. Podemos também ver na forma de construções de casa, equipamentos, utensílios. Tipos de triângulos. É importante lembrar também que um triângulo pode ser classificado simultaneamente de acordo com seus lados e ângulos. Quanto aos lados, os triângulos podem ser classificados em triângulo equilátero. Triângulo equilátero é aquele que tem 3 lados iguais e 3 ângulos iguais. O triângulo equilátero também pode ser chamado de equitângulo, pois possui 3 ângulos congruentes. Triângulo isósceles. O triângulo isósceles é aquele que possui 2 ângulos iguais ou 2 lados iguais. Então, quando um triângulo possui pelo menos 2 lados com a mesma medida, ele é chamado de triângulo isósceles. Triângulo escaleno. O triângulo é escaleno quando ele possui a medida dos 3 lados diferentes. É importante lembrar também que um triângulo pode ser retângulo. O triângulo é retângulo quando ele possui um ângulo reto. No triângulo retângulo, nós temos os elementos importantes. Nós temos hipotenusa, cateto e a altura relativa à hipotenusa, assim como as projeções ortogonais dos catetos. Triângulo obtusângulo. Um triângulo é obtusângulo quando ele possui um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior do que 90. Os outros dois são ângulos agudos. Triângulo acutângulo. Um triângulo é acutângulo quando ele possui os 3 ângulos agudos. Lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Congruência e semelhança. Observe as figuras abaixo, figura A e figura B. Note que essas figuras são congruentes, pois elas possuem a mesma medida de lados e ângulos. Então, toda vez que temos duas figuras com as mesmas medidas de lados e ângulos, nós classificamos essas figuras como congruentes. Agora observe essas duas figuras. Note que os lados correspondentes da figura A e da figura B são proporcionais, eles não são iguais, eles são proporcionais. Já os ângulos têm o mesmo valor. Sendo assim, dizemos que a figura A e a figura B são semelhantes. Note também que, ao fazer a razão entre os lados correspondentes, nós obtemos a mesma razão, o mesmo valor. Este valor nós chamamos de razão de proporcionalidade. Como então conhecer quando os triângulos são semelhantes? Para saber se dois triângulos são semelhantes, vamos observar
as seguintes regras. Primeiro caso, ângulo, ângulo, ângulo. Dado dois triângulos semelhantes, nós temos sempre que os três ângulos são congruentes. Então, o primeiro caso de semelhança é: dois triângulos são semelhantes quando os ângulos que se correspondem são, respectivamente, congruentes. Segundo caso, lado, ângulo, lado. Dois triângulos são semelhantes quando dois lados que se correspondem são proporcionais e quando o ângulo determinado por esses lados são congruentes. Terceiro caso, lado, lado, lado. Dois triângulos são semelhantes quando os três lados que se correspondem são proporcionais. Vejamos um exemplo. Exemplo 1. Calcule o valor de cada uma das variáveis do caso de semelhança do triângulo proposto a seguir. Então, temos um triângulo com medidas 6, x e y e o outro triângulo com medidas 3, 4 e 5. O problema indica que este é um caso de semelhança de triângulos. Então, como podemos calcular os valores de x e y? Basta aplicar a razão de proporcionalidade. Sendo assim, 3 sobre 6 igual a 4 sobre y igual a 5 sobre x. Resolvendo a primeira proporcionalidade, 3 sobre 6 igual a 4 sobre y. 3x igual a 24. X igual a 24 sobre 3, x igual a 8. Na segunda razão de proporcionalidade, 3 sobre 6 igual a 5 sobre x. 3x igual a 30, x igual a 30 sobre 3, x igual a 10. Segundo exemplo, temos novamente dois triângulos semelhantes. Note que os lados que são proporcionais são 5 está para x, 3 está para 9 e y está para 12. Vamos montar a razão de proporção. 5 sobre x igual a 3 sobre 9, que é igual a y sobre 12. Resolvendo a primeira proporção, 5 sobre x igual a 3 sobre 9, x igual a 15. A segunda proporção, 3 sobre 9 igual a y sobre 12, y igual a 4. Na sequência da aula de hoje, disponibilizo na plataforma uma lista de exercícios para fazer no caderno. Seguimos dando continuidade ao conteúdo do segundo ano do ensino médio. Não deixe acumular as tarefas. Poste suas dúvidas no mural. Foco nos estudos, nos veremos em breve.